A casa estava silenciosa, exceto pelo vento que soprava contra as janelas, sussurrando pelas frestas como um hóspede indesejado. A lanterna sobre a mesa de madeira tremeluzia fracamente, projetando sombras longas e trêmulas pelo pequeno quarto. Ela estava sentada na beira da cama, com as costas curvadas, o cabelo caindo solto sobre o rosto, a mão pressionada contra o ombro como se conseguisse se manter firme com pura força de vontade. A noite parecia grande demais, pesada demais, como se pudesse esmagá-la se respirasse muito alto. Ela não ouviu a princípio, o suave rangido da porta, os passos hesitantes. Mas sentiu, a forma como o ar se movia, como se até as paredes reconhecessem sua presença. Ele ficou ali por um instante, deixando os olhos se adaptarem à luz fraca, observando-a atentamente, como se temesse que um movimento em falso a fizesse despedaçar-se completamente. Você ainda está acordada, ele disse suavemente, não era uma pergunta, não era bem uma afirmação. Ela não olhou para ele, apenas apertou o ombro com mais força, como se responder pudesse custar caro demais. A manga do vestido estava rasgada, a pele por baixo, em carne viva e machucada, irritada contra o algodão claro. Ele se aproximou, as tábuas do assoalho rangendo sob suas botas. Deixe-me ver, disse ele, em voz baixa. Ela balançou a cabeça. Está tudo bem, murmurou, mas sua voz tremia, traindo-a. Não parece bem. Quando ele estendeu a mão para ela, ela se encolheu, não de medo, mas do choque do toque dele depois de tanto tempo. Ele congelou, as mãos pairando perto dela, esperando por uma permissão que talvez nunca viesse. Por um longo momento, a tempestade lá fora preencheu o silêncio. Então ela disse, sem olhar para ele, sem ousar respirar. Está doendo, mas não pare. As palavras eram estranhas, quase fora de lugar, mas ele entendeu o que ela queria dizer. A dor não era só no ombro. Era mais profunda, mais antiga, enroscada dentro dela há muito tempo. Ele se ajoelhou diante dela, afastando lentamente o tecido da manga para revelar o hematoma. A visão o fez cerrar os dentes, mas ele não disse nada. Em vez disso, estendeu a mão para a pequena lata de pomada sobre a mesa, com os dedos cuidadosos e deliberados. Ela estremeceu quando ele tocou o ferimento, mas não se afastou. Sua respiração ficou ofegante, seu corpo tenso sob as mãos dele. Você deveria ter me ligado antes, ele disse baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Você não teria vindo, ela respondeu, com a voz monótona e cansada. Ele olhou para ela então, olhou de verdade, para as olheiras, para o jeito como seus lábios tremiam mesmo quando ela tentava mantê-los imóveis. Estou aqui agora, disse ele. Algo se rompeu dentro dela com aquelas palavras. Ela fechou os olhos, e pela primeira vez naquela noite, deixou as lágrimas rolarem livremente. Ele não se moveu, não falou, apenas continuou cuidando do ferimento dela com uma paciência silenciosa, como se aquele simples ato pudesse reescrever toda a mágoa entre eles. Lá fora, trovões ecoavam baixo pelas colinas. A noite parecia interminável. Quando terminou, sentou-se sobre os calcanhares, mas não foi embora. Sua mão pousou levemente no joelho dela, acalmando-a. Você não precisa fazer isso sozinha, disse ele. Sua risada foi curta, entrecortada. Faz tempo que faço tudo sozinha. Eu sei, ele admitiu. A culpa é minha. Ela abriu os olhos e encontrou o olhar dele pela primeira vez. Havia algo cru ali, não raiva, nem perdão ainda, mas algo que se assemelhava muito à saudade. Não pare, ela sussurrou novamente, e desta vez ele entendeu completamente. Ele assentiu uma vez, baixinho, como se estivesse fazendo um voto. Eu fico, disse ele, com a voz firme. Até de manhã, se você me deixar. A lanterna piscou novamente, como se estivesse selando a promessa. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, virou o rosto para a janela, onde a tempestade batia contra o vidro, seu reflexo fantasmagórico no vidro escuro. Fazia muito tempo que ninguém ficava ali. Muitas noites ela passará assim, sangrando por dentro, onde ninguém podia ver, aprendendo a esconder porque não havia mais ninguém para notar. Você sempre diz a coisa certa, disse ela finalmente, com a voz baixa, porém ríspida. Mas você nunca fica. Não quando é preciso. Ele se encolheu como se ela o tivesse golpeado. Eu sei, disse ele, soltando a mão do joelho dela. Eu nunca deveria ter ido embora naquela noite. A lembrança daquela noite surgiu espontaneamente, a última vez em que estiveram naquele mesmo quarto, gritando palavras que nenhum dos dois queria dizer. Ela implorou para que ele lutasse por eles, e ele virou as costas, saiu para o frio com o maxilar cerrado, recusando-se a olhar para trás. Ele não a viu chorar naquele momento, não a viu desabar na cama depois que a porta se fechou com força. Você não foi embora assim, sussurrou ela, olhando para o chão. Você me deixou sozinha para resolver tudo.
Quando meu pai adoeceu, quando a fazenda quase faliu, quando sua voz falhou, e ela apertou os lábios para conter o soluço. Quando você perdeu o bebê, ele terminou para ela, com a voz quase inaudível. Ela congelou. Ninguém disse isso em voz alta. Não ali. Não nesta casa onde o silêncio havia engolido tudo por meses. Sua garganta se contraiu enquanto ela engolia em seco. Você sabia. Eu sabia, admitiu. Ouvi falar depois que fui embora. Eu queria voltar, mas você não fez isso. As palavras eram como uma faca. Ele assentiu, a vergonha pesando sobre seus ombros. Eu não fiz isso. Porque pensei que você me odiasse. Porque eu não sabia como encarar o que tinha feito. Suas mãos se fecharam em punhos sobre o colo, as unhas cravando-se nas palmas. Eu te odiei, disse ela, com a voz trêmula. Por muito tempo. Eu te odiei por ter ido embora quando tudo estava desmoronando. Eu te odiei por não estar aqui quando enterrei nosso filho. A sala ficou em silêncio. Até a tempestade pareceu prender a respiração. Ele não se defendeu. Não tinha o direito. Em vez disso, estendeu a mão para ela. Ela o deixou segurá-la, embora seu corpo permanecesse tenso e os ombros rígidos. Você tem todo o direito de me odiar, disse ele. Mas não posso mudar o que fiz. Só posso estar aqui agora. Ela olhou para as mãos unidas, as lágrimas espirrando na pele dele. A visão fez algo doer no fundo do seu peito. Ele se lembrou do jeito que ela costumava rir, o som que enchia uma sala. Lembrou-se das mãos dela, manchadas de farinha, estendendo-se para as dele do outro lado da mesma mesa. Lembrou-se de um tempo antes de tudo dar errado, antes de deixar seu orgulho lhe custar tudo. Você costumava me amar, ele disse suavemente, não como uma pergunta, apenas uma lembrança dita em voz alta. Ela soltou uma risada amarga. Costumava. Ela o encarou, os olhos vermelhos e úmidos. Essa é a pior parte. Nunca parei. A confissão dela o atingiu como um raio. Ele havia imaginado centenas de versões daquela conversa, mas nenhuma tão simples e devastadora quanto aquela. Eu também nunca parei, disse ele. É por isso que estou aqui. Ela prendeu a respiração. Queria mandá-lo embora, puni-lo com a solidão que suportara. Mas a verdade era que não queria que ele fosse embora. Não naquela noite. Não quando a casa estava tão fria e ela se sentia tão frágil. Em vez disso, ela não disse nada. Deixou que ele segurasse sua mão, deixou-o sentar-se ali no chão, à sua frente, como se estivesse disposto a carregar cada pedaço da sua dor. A tempestade lá fora se transformou em chuva, constante e ritmada contra o telhado. O pior já havia passado. Ela fechou os olhos, deixando o silêncio se estender entre eles, não mais hostil, mas carregado de outra coisa, possibilidade. Quando ela os abriu novamente, ele ainda a observava, ainda esperando. Não sei se consigo perdoar você, ela disse honestamente. Não estou pedindo perdão esta noite, respondeu ele. Estou pedindo a chance de ficar até amanhã. Ela assentiu uma vez, lentamente, e isso foi o suficiente. A chuva batia firme no telhado agora, um som mais suave que parecia silenciar o mundo lá fora. Ele permaneceu ajoelhado no chão, à sua frente, sem se mexer até que ela o deixasse. Como ela não retirou a mão, ele interpretou isso como permissão e estendeu a mão para a manga rasgada novamente, deslizando cuidadosamente o tecido pelo braço dela para poder verificar a bandagem. Ela o observava através dos cílios, a respiração ofegante. Cada toque era gentil, quase reverente, mas ainda a deixava tensa. Fazia tanto tempo que ela não deixava ninguém se aproximar tanto. Dói menos agora? Ele perguntou baixinho, com os olhos fixos no ombro dela. Ela hesitou antes de responder. Ainda dói, disse ela, mas sua voz suavizou na última palavra. Ele assentiu, afastando uma mecha solta de cabelo do rosto dela com as costas dos dedos. O simples gesto fez o coração dela disparar inesperadamente. Você pode chorar se precisar, disse ele. Ela soltou uma risada curta e amarga. Já chorei o suficiente. Lágrimas não resolvem nada. Não, ele concordou, mas às vezes eles facilitam a respiração. Ela desviou o olhar dele, em direção à luz trêmula da lanterna. Respirar não tem sido fácil há muito tempo. Seu peito se apertou ao ouvir isso. Ele se aproximou, apoiando uma das mãos levemente na beira da cama, com cuidado para não atrapalhá-la. Então deixe-me ajudar, disse ele suavemente. Só por esta noite. Você não precisa carregar tudo sozinha. Seus lábios se abriram, mas ela não disse nada. Não sabia como explicar a mistura de raiva e desejo que a atormentava. Tudo o que sabia era que não queria que ele fosse embora, não agora, não quando a casa estava tão silenciosa e a presença dele era a única coisa que a impedia de desmoronar completamente. Você se lembra, disse ela após um longo silêncio, da noite em que costumávamos sentar perto da lareira no inverno?
Você falava sobre ir embora, sobre ver o mundo. E eu ficava sentada ali, fingindo que não me importava se você fosse embora. Ele deu um leve sorriso, embora houvesse tristeza nele. Eu me lembro. Você sempre me olhava como se estivesse me desafiando a ir embora. Eu não estava te desafiando, disse ela, com a voz embargada. Eu estava implorando para você ficar. Eu só não sabia como dizer. A admissão dela caiu entre eles como um peso. Ele pegou a outra mão dela, segurando as duas agora, os polegares roçando os nós dos dedos dela. Eu queria saber disso naquela época, ele disse calmamente. As lágrimas que ela pensava terem secado escorreram pelo seu rosto de qualquer maneira. Ela não se afastou dessa vez. Deixou que ele enxugasse uma delas com o polegar, a mão dele demorando-se em seu rosto. O coração dela batia forte no peito, não apenas pela dor no ombro, mas pela proximidade, o calor da pele dele contra a dela, a calma e firmeza em seus olhos. Você não precisa ser tão forte agora, ele sussurrou. Isso quebrou algo dentro dela. Sua respiração ficou ofegante, antes que percebesse, estava inclinada para a frente, com a testa apoiada no ombro dele. Os braços dele a envolveram instintivamente, mantendo-a firme enquanto ela deixava os soluços virem, silenciosos e crus. Ele não disse nada, nem tentou fazê-la se calar. Apenas a segurou, uma das mãos acariciando lentamente suas costas, sua presença a acalmando de uma forma que ela não percebera que precisava. Quando o pior passou, ela ficou ali, com a bochecha encostada no peito dele, ouvindo as batidas constantes do seu coração. Era estranhamente reconfortante, como um som que ela havia esquecido que sentia falta. Melhor, ele perguntou depois de um tempo. Ela assentiu com a cabeça. Um pouco. Ótimo, disse ele suavemente. Então vamos ficar aqui sentados até você conseguir respirar novamente. Pela primeira vez na noite, ela soltou uma risada trêmula. Você é mandão. Só porque me importo, ele disse, sorrindo para ela. Ela levantou a cabeça o suficiente para encará-lo de verdade, as linhas de cansaço ao redor dos seus olhos, o jeito como seu cabelo caía sobre a testa. Ele parecia mais velho, desgastado, mas havia algo sólido nele agora que não existia antes. E pela primeira vez desde que ele voltou, ela não se sentiu tão sozinha. Ela permaneceu encostada nele por um longo tempo, deixando o ritmo da respiração dele acalmar a tempestade dentro dela. Mas com o silêncio vieram as lembranças, indesejadas e pungentes. Quando ela finalmente se afastou, seu rosto estava molhado, seus ombros tensos novamente. Ele podia sentir a mudança nela, a forma como sua guarda se ergueu como um escudo. Por que você voltou? Ela perguntou de repente, com a voz rouca. A pergunta pairava na sala, pesada e perigosa. Ele não respondeu de imediato. Suas mãos permaneceram nos braços dela, firmando-a, mas ele podia senti-la se afastando por dentro. Porque eu não conseguia mais ficar longe, disse ele finalmente. Isso não é uma resposta, ela retrucou, a raiva transbordando em meio à exaustão. Você me abandonou quando eu mais precisava. Me deixou enterrar nosso filho sozinha. Me deixou pagar cada dívida e cada colheita sozinha. E agora você simplesmente aparece. A voz dela falhou, mas as palavras eram fortes. Ela empurrou o peito dele, não com força suficiente para fazê-lo cair, mas o suficiente para obrigá-lo a se sentar. Ele aceitou, sem lutar contra ela. Você tem razão, disse ele. Eu fiz tudo isso. Você não pode simplesmente dizer isso, ela gritou, levantando-se e andando de um lado para o outro no pequeno cômodo. Você não pode admitir como se não fosse nada. Você tem ideia do que isso fez comigo? Ele também se levantou, mantendo distância, com as mãos abertas ao lado do corpo. Sim, disse ele baixinho. Eu sei exatamente o que fez. Porque fez o mesmo comigo. Ela se virou para ele, com a descrença brilhando em seus olhos. Você não pode comparar. Não estou comparando, ele interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Estou dizendo a verdade. Eu me odiava por ter ido embora. Eu pensava em voltar todos os dias. E todos os dias eu dizia a mim mesmo que você estaria melhor sem mim. Que eu só pioraria as coisas. Sua respiração ficou acelerada, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem controle. Não poderia ter sido pior, disse ela, com a voz embargada. Houve noites em que gritei tão alto que pensei que as paredes iam rachar. Rezei para que alguém simplesmente me abraçasse, simplesmente me dissesse que eu não estava amaldiçoada. E que você não estava lá. As palavras o cortaram, deixando-o ferido. Ele cruzou o pequeno espaço entre eles devagar, com cuidado, até estar perto o suficiente para tocá-la, mas não o fez. Não posso desfazer isso, disse ele. Não posso te devolver aquelas noites. Mas posso te dar esta. Posso estar aqui agora. Seu peito arfava.
Ela queria empurrá-lo de novo, queria gritar com ele até a garganta queimar. Em vez disso, ela se viu agarrando a camisa dele com as duas mãos, pressionando a testa contra o peito dele como se quisesse bater nele, mas não conseguisse soltar. Ainda dói, ela sussurrou. Eu sei, disse ele, envolvendo-a nos braços e segurando-a enquanto ela tremia. Deixa doer. Eu aguento. Ela então se desfez, soluçando contra ele, o som irregular e desenfreado. Ele permaneceu completamente imóvel, exceto para abraçá-la com mais força, ancorando-a enquanto ela despejava cada gota de tristeza que vinha segurando há meses. Não pare, ela ofegou em meio às lágrimas, as palavras saindo antes que ela pudesse pensar. Ele inclinou a cabeça para pressionar os lábios contra os cabelos dela. Não vou, murmurou. Não desta vez. O tempo pareceu passar. O quarto estava em silêncio, exceto pelo choro dela, a tempestade lá fora finalmente se dissipando em silêncio. Quando o pior passou, ela se deixou cair contra ele, sem forças. Ele os abaixou para que se sentassem na beira da cama, mantendo-a perto. Ela não resistiu, apenas deixou que ele a abraçasse enquanto tentava respirar novamente. Estou tão cansada, ela disse suavemente, com a voz quase inaudível. Então deixe-me carregá-lo por um tempo, disse ele. Você não precisa mais fazer isso sozinha. Por um longo tempo, ela não respondeu. Então, assentiu uma vez, um movimento pequeno e frágil. E pela primeira vez naquela noite, ele acreditou nela. A tempestade lá fora havia passado, deixando para trás uma escuridão aveludada que se aproximava da casa. A água da chuva pingava dos beirais, batendo ritmicamente contra a janela, mas lá dentro o ar estava quente, quase quente demais. Helena sentia o calor nas bochechas, não apenas do fogo crepitando na lareira, mas da proximidade daquele homem que parecia determinado a derrubar todas as paredes que ela havia construído. Ele estava quieto agora, sem mais provocações ou perguntas. Em vez disso, simplesmente sentou-se à sua frente, observando-a como se ela fosse a única coisa no mundo que importava. Era insuportável, aquele tipo de concentração. Ela queria desviar o olhar, mas descobriu que não conseguia. Por que você está me encarando desse jeito? Ela perguntou finalmente, com a voz baixa, traindo uma risada nervosa. Ele não sorriu. Porque quero que saiba que eu vejo você. Você inteira. Não apenas a versão que você mostra para todo mundo. Essas palavras a atingiram como um peso no peito. Durante toda a vida, ela fora a garota quieta e bem comportada que não criava problemas, que não ocupava espaço. Mesmo depois de se casar com uma vida que prometia conforto, ela manteve a cabeça baixa. E, no entanto, ali estava aquele estranho lhe dizendo que conseguia enxergar através de tudo aquilo, através da vida cuidadosamente construída, dos sorrisos educados, do silêncio. Suas mãos tremiam onde repousavam sobre o colo. Isso não é justo, sussurrou ela. Talvez não, disse ele suavemente, inclinando-se para a frente até estar perto o suficiente para que ela visse os pontos dourados em seus olhos escuros. Mas é a verdade. Por um momento, ela pensou que poderia ceder, não de medo, mas do alívio insuportável de ser vista. Sua garganta se apertou e, para seu horror, lágrimas se acumularam em seus olhos. Ela pressionou as palmas das mãos contra elas, tentando contê-las, mas era tarde demais. Ele não riu. Não disse para ela parar de chorar. Em vez disso, estendeu a mão e segurou seus pulsos delicadamente, abaixando-as. Seu polegar enxugou uma das lágrimas, lenta e deliberadamente. Você não precisa mais se esconder, ele murmurou. Foi então que ela desabou, não em soluços, mas numa respiração trêmula que pareceu destrancar algo em seu peito. A luz do fogo tremeluziu em seus rostos, pintando-os de dourado e sombra. Não sei como fazer isso, ela admitiu, com a voz rouca. Você não precisa saber, disse ele, com a mão ainda pousada no rosto dela. Você só precisa me deixar ficar. Algo nela queria resistir, agarrar-se ao medo. Mas, em vez disso, ela assentiu, apenas uma vez, e foi o suficiente. Ele se aproximou, devagar e com cuidado, como se temesse que ela fugisse. Mas ela não fugiu. Permaneceu exatamente onde estava, prendendo a respiração enquanto a distância entre eles diminuía até que ela pudesse sentir o calor dele. A casa estava silenciosa, exceto pelos sussurros da tempestade que se dissipavam e pelo som da respiração deles. E naquele silêncio frágil, algo mudou. O fogo ardia lentamente, projetando longas sombras no piso de madeira. Helena conseguia sentir cada som, o leve crepitar das brasas, o tic-tac do velho relógio, até mesmo o ritmo do seu próprio pulso. Ele não se afastara, e ela também não. A respiração dela ficou curta quando ele afastou uma mecha úmida de cabelo do rosto dela, colocando-a atrás da orelha. Foi um gesto tão pequeno e sem pressa, mas que a deixou com a pele formigando.
Diga-me o que você está pensando, ele disse calmamente. Ela queria rir da impossibilidade do pedido. Como explicar a tempestade que a assolava? O medo do que poderia acontecer a seguir, a culpa de querer aquilo de qualquer jeito, a dor que ela vinha ignorando há anos e que agora latejava como uma ferida aberta. Acho que deveria ter medo, admitiu ela. Mas não tenho. Não de você. Algo em sua expressão se suavizou com isso, embora sua voz permanecesse firme. Você não precisa ter medo de querer alguma coisa, Helena. Ela baixou o olhar, torcendo as mãos no colo. Eu nem sei o que quero. Sim, você sabe, disse ele gentilmente. Você só não está acostumada a dizer isso em voz alta. Isso foi demais. Durante toda a vida, ela fora ensinada a ficar quieta, a reprimir seus sentimentos para que ninguém a achasse difícil ou exigente. Ela fora elogiada por sua paciência, sua compostura, por nunca querer demais. Mas esta noite, com ele, a represa dentro dela se rompeu. Eu quero. Ela parou, envergonhada, pressionando as mãos no rosto novamente. Ele não a pressionou. Apenas esperou, sua imobilidade dificultando o esconderijo. Finalmente, ela abaixou as mãos e olhou para ele. Quero sentir algo real, ela disse, as palavras tremendo no ar entre eles. Ele se moveu, fechando o último centímetro entre eles. Então deixe-me mostrar, murmurou. Quando os lábios dele tocaram os dela, não foi uma onda de paixão, mas algo lento, deliberado, como uma pergunta. Ela congelou por um instante, assustada com a gentileza, e então se inclinou como se atraída pela gravidade. O primeiro beijo foi breve, quase hesitante, mas a desfez. Ela o sentiu em todos os lugares, no peito, nas pontas dos dedos, nas pernas. Ele se afastou o suficiente para olhá-la, examinando seu rosto. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Ela assentiu, embora mal confiasse na própria voz. Não pare. Desta vez, quando ele a beijou, foi mais profundo, mais seguro. As mãos dela encontraram a camisa dele, agarrando-a como se temesse que ele pudesse desaparecer. Cada nervo do seu corpo parecia desperto, vivo de uma forma que ela não sentia há anos. O mundo lá fora deixou de existir. Não havia tempestade, nem vida antiga esperando por ela ao amanhecer, apenas o calor do fogo, a força firme das mãos dele, a maneira como ele a segurava como se ela fosse algo precioso, não frágil. Lágrimas brotaram em seus olhos novamente, mas não eram de tristeza. Eram do alívio insuportável de deixar ir, de não se conter tanto. Está tudo bem, ele sussurrou contra os cabelos dela, sentindo o tremor que a percorria. Eu te peguei. Ela se permitiu acreditar nele. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir tudo, a dor, a fome, o medo, a esperança. Tudo saiu jorrando dela como água rompendo uma represa. Quando ela se afastou para olhá-lo, seu rosto estava molhado de lágrimas, mas ela sorria através delas. Não sei o que acontece depois disso, confessou. Então não pensamos no depois, disse ele simplesmente. Ficaremos aqui. Esta noite. As palavras caíram sobre ela como uma promessa. Ela assentiu, sua mão roçando o rosto dele, e o olhar que ele lhe lançou, firme, paciente, cheio de algo que a assustava mais do que qualquer outra coisa, fez seu coração disparar. Quando ele a beijou novamente, mais devagar dessa vez, ela não hesitou mais. E em algum lugar bem lá no fundo, algo que estava adormecido há anos finalmente acordou. A casa parecia encolher ao redor deles, cada som e sombra os puxando para mais perto. O fogo havia se reduzido a brasas brilhantes, enchendo o cômodo com um brilho vermelho suave que fazia tudo parecer suspenso no tempo. O coração de Helena batia tão forte que ela pensou que ele pudesse ouvi-lo, mas ele não comentou, apenas permaneceu perto, sua presença firme como uma âncora. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez, com a voz tão baixa que ela quase não percebeu. Ela engoliu em seco e assentiu. Sim. Era uma palavra pequena, mas mudou tudo. Ele se moveu com cuidado, como se lhe desse todas as chances de mudar de ideia, mas ela não o fez. Em vez disso, estendeu a mão para ele, com os dedos trêmulos roçando seu queixo. Isso foi o suficiente para quebrar a tensão, para transformar o clima entre eles de espera em algo inegável. Quando ele a beijou novamente, não foi hesitante, foi faminto, desesperado, como se a contenção da última hora finalmente tivesse se rompido. Ela respondeu com a mesma ferocidade, agarrando-se a ele como se estivesse prendendo a respiração há anos. Ela mal reconheceu o som que lhe escapou, um apelo baixo e urgente. Não pare. Ele não fez isso. Cada movimento parecia queimar algo dentro dela, o medo, os anos de silêncio, a dor que ela carregava sem nunca ter dado nome a ela. O toque dele não era apressado nem descuidado,
era deliberado, percorrendo-a como se a estivesse memorizando, e pela primeira vez em tanto tempo, ela se sentiu não apenas desejada, mas conhecida. Lágrimas brotaram em seus olhos novamente, mas desta vez ela não as escondeu. Ele viu e, em vez de se afastar, beijou a lágrima que escorreu por sua bochecha. Você está segura, ele murmurou, as palavras quase reverentes. Segura. Era uma palavra tão pequena, mas caiu como um trovão dentro dela. Segura o suficiente para quebrar, segura o suficiente para deixar ir, segura o suficiente para parar de fingir que estava bem. Ela se permitiu ser honesta, com ele, consigo mesma. Deixou os sons escaparem da garganta, deixou as lágrimas se misturarem ao riso quando o peso de tudo se tornou insuportável. Ele a segurou durante todo o processo, firme e inabalável, até que ela sentiu o nó apertado dentro dela finalmente começar a se desfazer. Quando terminou, eles não se moveram imediatamente. Ele ficou com ela, os braços em volta dela, a respiração firme contra os cabelos dela. Ela percebeu que não estava mais chorando. Seu peito ainda estava dolorido, mas era um tipo diferente de dor, como pele nova depois que uma ferida cicatrizou. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O único som era o leve chiado do fogo e suas respirações lentas. Finalmente, ela encontrou a voz. Eu não sabia que podia me sentir assim, sussurrou. Ele se mexeu o suficiente para encará-la, passando o polegar pela bochecha dela. Tipo o quê? Tipo, tudo dói, mas está bom, disse ela, procurando as palavras. Como se eu tivesse ficado entorpecida por tanto tempo e agora pudesse sentir de novo. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Então fiz algo certo. Ela riu baixinho, mas o riso ficou preso na garganta. Você fez mais do que certo. O quarto parecia diferente agora, mais leve, mais silencioso, como se algo tivesse sido erguido. Até o ar tinha um cheiro novo, um leve aroma de fumaça e chuva e algo mais quente que ela não conseguia nomear. Ela pensou que poderia se sentir envergonhada mais tarde, mas naquele momento não havia espaço para arrependimento. Havia apenas a verdade silenciosa de que ela precisava disso, não apenas dele, mas de se abrir, de se redescobrir. Quando ela finalmente se sentou, o primeiro sinal do amanhecer estava entrando pela janela, pintando as bordas do mundo com uma luz prateada pálida. Você ficou, ela disse, quase para si mesma. Eu disse que faria isso, ele respondeu simplesmente. Ela olhou para ele então, olhou de verdade, a sombra da barba por fazer em seu maxilar, a exaustão em seus olhos, o jeito como ele ainda não havia soltado sua mão. Algo dentro dela se mexeu novamente, mais suavemente dessa vez. Pela primeira vez, ela não estava pensando no que viria a seguir, no que as pessoas poderiam dizer, na vida que a esperava além daquele momento. Pela primeira vez, ela simplesmente se deixou estar ali. O amanhecer chegou lentamente, banhando o quarto com uma luz pálida e prateada que fazia tudo parecer mais suave, o piso de madeira gasto, o cobertor puído sobre o sofá, o homem sentado ao lado dela. Helena não se mexera a noite toda. Ele também não. Ela percebeu isso com uma estranha sensação de admiração, que ele cumprirá sua promessa sem hesitar, permanecendo exatamente onde ela precisava dele até amanhã chegar. A tempestade havia passado. Lá fora, o mundo parecia impossivelmente calmo, como se até a terra estivesse prendendo a respiração. Ela observava a luz se espalhar pelo horizonte através da janela e se perguntava se algum dia seria a mesma depois da noite anterior. Ele percebeu que ela o encarava, e sua voz quebrou o silêncio. Você está pensando de novo. Ela deu uma risadinha, surpresa com o quão suave soou. Estou sempre pensando. Sobre o quê? Seu primeiro instinto foi ignorar a pergunta, mas ela se conteve. Depois de tudo, ela não conseguia mais ficar em silêncio. Estou pensando em como vou sair por aquela porta e voltar a fingir que nada aconteceu, ela admitiu. Ele não se abalou com as palavras dela, mas havia uma sombra em seus olhos. Você não precisa mais fingir, disse ele. Não mais. Helena desviou o olhar, com a garganta apertada. Não é tão fácil assim. Você não sabe o que as pessoas vão dizer. Você não sabe o quanto eu tive que ser cuidadosa, o quanto eu ainda tenho que ser cuidadosa. Eu sei que não é fácil, disse ele baixinho. Mas você não é a mesma mulher que entrou nesta casa ontem à noite. Ela queria discutir, mas não conseguia. Ele tinha razão. Algo havia mudado dentro dela, e ela sabia que não conseguiria voltar ao que era antes. O silêncio pairou entre eles, mas não era desconfortável. Era como estar à beira de algo desconhecido, aterrorizante, mas necessário. Você se arrepende? Ele perguntou finalmente. A pergunta a assustou. Ela se virou para encará-lo de verdade, para o homem que a mantivera unida quando ela estava desmoronando. Não, ela disse suavemente. Não me arrependo de nada.
Ele assentiu uma vez, como se isso fosse suficiente. Mas, no fundo, Helena sabia que aquele não era o fim. O sol estava nascendo e logo o mundo viria. Haveria perguntas, decisões e talvez até consequências. E, no entanto, pela primeira vez em anos, ela não se sentiu impotente. Ela se levantou, esticou as pernas e caminhou até a janela. O ar lá fora estava fresco e limpo depois da tempestade, e por um momento ela fechou os olhos e apenas respirou. Quando ela se virou para ele, havia uma nova firmeza nela. Não posso ficar escondida para sempre, disse ela. Acho que estou pronta para parar de fingir. Ele deu um leve sorriso, não triunfante, apenas orgulhoso. Então, o que vier a seguir, você encarará do seu jeito. Helena assentiu, seu peito cheio de algo que parecia perigosamente com esperança. Então, uma batida soou na porta, repentina e forte, quebrando a frágil bolha do silêncio matinal. Ela congelou, seu coração saltando na garganta. Ele já estava de pé, alerta, percebendo a tensão na postura dela. Quer que eu pegue? Não. Sua voz era firme, embora suas mãos tremessem. Preciso fazer isso sozinha. Ela caminhou lentamente até a porta, cada passo parecendo mais pesado que o anterior, como se aquele único momento pudesse decidir tudo. Quando ela abriu a porta, a luz da manhã incidiu sobre a figura parada ali, e Helena prendeu a respiração. O mundo lá fora bateu à sua porta mais cedo do que ela esperava. A mão de Helena apertou a maçaneta enquanto ela piscava contra a luz brilhante da manhã. Ali estava Michael, o marido dela. Ele parecia não ter dormido a noite toda. Sua camisa estava amassada, o cabelo desgrenhado e seus olhos, normalmente tão serenos, tão controlados, estavam frenéticos. Helena, ele sussurrou, quase como se dizer o nome dela provasse que ela era real. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Atrás dela, ela sentiu o peso do homem na sala, observando-a, esperando que ela decidisse o que fazer. O olhar de Michael passou por cima do ombro dela e pousou nele. Seu maxilar se contraiu. Então é verdade. Helena sentiu um aperto no estômago, mas não se moveu. O que você está fazendo aqui, Michael? O que estou fazendo aqui? Sua voz se elevou, ríspida, antes que ele se controlasse e a abaixasse novamente. Estou procurando por você a noite toda. Você simplesmente foi embora. Tem ideia de como foi isso? Sim, ela disse baixinho, surpreendendo os dois com a calma que demonstrava. Eu sinto. Porque eu também sinto isso, há anos. Ele a encarou como se ela o tivesse esbofeteado. Do que você está falando? Ela respirou fundo. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz permaneceu firme. Eu estive fora por um bom tempo, Michael. Não só ontem à noite. Você não percebeu porque estava ocupado demais fingindo que estava tudo bem. Isso não é justo, disse ele, com o rosto tenso. Eu fiz tudo por você. Eu te dei uma vida boa. Uma vida boa não é a mesma coisa que uma vida plena, disse ela, e sua garganta doeu com o peso da verdade. Você me deu uma casa, um nome, um lugar para ficar, mas nunca me viu. Não de verdade. Michael abriu a boca e fechou-a novamente. Pela primeira vez, ele não tinha resposta. Atrás dela, o homem perto do fogo permaneceu em silêncio, sem interferir, sem reivindicá-la, apenas esperando. Helena, disse Michael finalmente, com a voz embargada de um jeito que ela nunca tinha ouvido. Venha para casa. Podemos conversar sobre isso. Podemos consertar. A antiga Helena teria ido com ele. Aquela que se mantinha em silêncio, que acalmava as coisas, que escolhia a paz a qualquer custo. Mas a noite passada havia mudado. Não posso voltar, ela disse simplesmente. Michael deu um passo à frente, o desespero estampado no rosto. Então é isso? Você vai simplesmente ir embora? Por ele. Ela balançou a cabeça. Não para ele. Para mim. As palavras eram como saltar de um penhasco, aterrorizantes, estimulantes, irreversíveis. O rosto de Michael se contraiu. Por um instante, ela não viu o homem que fora seu marido, mas o rapaz que ele fora, aquele que um dia lhe prometeu o mundo. Ela não odiava. Nem guardava mais ressentimento dele. Eu nunca quis te machucar, ele disse calmamente. Eu sei, ela respondeu, e falava sério. Mas não posso continuar me machucando para parecermos perfeitos. Eles ficaram ali por um longo momento, apenas duas pessoas no final de uma estrada que era deles há anos. Por fim, Michael assentiu, os ombros caídos. Se você for embora agora, Helena, não tem mais volta. Eu sei, ela disse novamente. Ele não discutiu mais depois disso. Apenas se virou e voltou para o carro, sua figura encolhendo até desaparecer na rua. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que era quase uma presença na sala. Helena fechou a porta lentamente e encostou-se nela, com o peito arfando.
Você está bem? Perguntou suavemente o homem perto do fogo. Não, ela admitiu. Mas acho que vou. Ela atravessou a sala e sentou-se, olhando para as brasas que se apagavam. A decisão que tomara ainda ecoava em seus ossos, aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, o ar parecia limpo. A casa estava silenciosa novamente. Não o silêncio sufocante da noite anterior, mas um tipo diferente, uma quietude limpa e aberta que parecia se estender em direção ao horizonte. Helena ficou sentada por um longo tempo, fitando o último brilho do fogo até que este se transformasse em cinzas pálidas. Seu corpo parecia pesado, como se cada decisão das últimas 12 horas tivesse se fixado profundamente em seus ossos, mas por baixo daquele peso havia algo mais, algo feroz e firme que não estava ali antes. Ela se levantou lentamente e caminhou até a janela. O sol já estava a pino, banhando o mundo com uma luz dourada. A tempestade havia lavado tudo, a grama brilhava, as árvores pingavam gotas prateadas e o ar estava tão fresco que ela sentia como se pudesse bebê-lo. Você não precisa ficar, ela disse suavemente, sem se virar. O homem atrás dela não respondeu de imediato. Quer que eu vá? Helena se virou então, e a pergunta caiu entre eles como um desafio. Não, disse ela finalmente. Mas não quero que você fique porque acha que preciso ser salva. Ele atravessou a sala lentamente, parando perto o suficiente para que ela percebesse o respeito cuidadoso em sua expressão. Você não precisa ser salva, disse ele. Você só precisava de alguém para te lembrar de que ainda está viva. Isso a fez sorrir, pequeno no início, depois mais largo, até que ela sentiu no peito. Obrigada, ela disse, e ela quis dizer isso. Eles não se falaram mais depois disso. As palavras pareciam pequenas demais para o que havia acontecido entre eles. Em vez disso, ela abriu a porta e saiu, descalça na grama úmida, sentindo o frescor penetrar em sua pele. O ar cheirava a chuva e terra, a começos. Ela fechou os olhos e ergueu o rosto para o sol, deixando-o aquecê-la. Por um longo momento, ela simplesmente ficou ali, respirando a luz da manhã. Tudo seria mais difícil a partir dali. Haveria perguntas, fofocas, talvez até raiva. Ela teria que reconstruir sua vida aos poucos. Mas pela primeira vez em anos, ela não estava com medo. Quando ela abriu os olhos, ele estava parado na porta, observando-a. Ela não o chamou, e ele não deu um passo à frente, e, de alguma forma, isso parecia certo. Ela não estava entrando neste novo dia por causa dele. Ela estava entrando nele porque havia escolhido. Helena se virou para o sol nascente, com o coração batendo forte, e deu o primeiro passo à frente. E quando a luz se espalhou sobre ela, ela soube com absoluta certeza que não voltaria atrás. Ela ficou do lado de fora por um longo tempo, até que o frio passou e o calor do sol penetrou em sua pele. A casa atrás dela não parecia mais uma gaiola, mas sim um lugar onde ela havia sido refeita. Quando ela finalmente voltou para dentro, o homem ainda estava lá. Ele havia servido 2 xícaras de café e deixado uma esperando por ela na mesa. Ela se sentou, envolvendo a caneca com as mãos e saboreando o calor. O que acontece agora? Ele perguntou. Ela deu um leve sorriso. Agora? Eu descubro quem eu sou quando não estiver mais fingindo. Não havia medo em sua voz quando ela disse isso. Apenas uma certeza silenciosa. Lá fora, as últimas gotas de chuva caíam dos beirais, e a manhã se abria diante dela, ampla e desconhecida. Pela primeira vez, ela estava pronta para enfrentá-lo. E quando os primeiros raios de sol tocaram seu rosto, Helena sentiu o peso de sua antiga vida desaparecer, e soube que o amanhecer lhe pertencia. Obrigado por assistir. Se esta história te tocou, lembre-se, amanhã sempre chega, não importa quão longa seja a noite.